Essa aqui é a ligação do motor de indução trifásico reversão instantânea. Então seria para quando a gente quer ter dois sentidos de rotação do motor. Então a gente apertar o botão, o motor rotacionar para um lado, a gente apertar outro botão, o motor começar a rotacionar para outro lado. E isso de forma instantânea. Então eu apertar o botão, ele já mudar de direção. Basicamente esse aqui é o diagrama, a parte de força, né? E essa aqui é a parte de lógica. Então a parte aqui em corrente contínua em 24 volts e aqui a parte em corrente alternada ali 127/220. Então basicamente como é que funciona? Quando eu aperto esse botão aqui, ele vai energizar a bobina da primeira contatora. Então ele vai fechar aqui, ó, vai fechar essa contatora e vai vir essa sequência de fase, ó, L1, L2, L3, vai vir nessa sequência para alimentar o motor. Isso aqui são as proteções, relé térmico e o disjuntor termomagnético. Então você apertou esse botão, ele vai energizar a bobina e vai fazer o fechamento dessa contatora aqui nessa sequência de fase. Quando eu apertar esse outro botão aqui, ele vai energizar essa bobina aqui. Então ele vai fechar essa contatora e vai abrir essa outra aqui. Então quando ele abrir essa contatora aqui, a energia vai começar a passar por essa outra contatora que vai fechar. Então o que que acontece? Essa outra contatora, ela vai ter o papel de inverter duas fases de posição. Então quando você inverte duas fases de posição, você tem a inversão do sentido de rotação do motor. Então vocês veem que aqui na entrada dela, ó, entre a fase na sequência L1, L2 e L3. A saída dela vai ser, ó, L1 e aqui no meio ela troca de posição. Você vê que no meio aqui ela vem para o final e aqui no final ela vem para o meio. Então ela troca L2 e L3 de posição. Então ela fazendo essa troca, ele troca o sentido de rotação do motor. Aqui tem um esqueminha de intertravamento, então quando a contatora 1 estiver acionada, a contatora 2 não vai ter como ser acionada, então basicamente aqui, ó, quando essa bobina está energizada, essa outra chave aqui ela abre. Então ela abrindo, ela impossibilita de energizar essa contatora 2 aqui. Então não tem como ficar os dois ligados ao mesmo tempo. Sempre quando eu aperto um botão aqui para acionar uma contatora, ela abre a outra. Ela abre a chave da outra aqui. Então essas duas não ficam fechadas ao mesmo tempo. Sempre é uma ou outra. Essa aqui é a parte prática da montagem. Então dá um reset aqui. Então, quando eu aperto esse botão aqui, ó, ele vai acionar uma das contatoras. Então aciona, o motor começa a rotacionar num sentido. Tem até uma sinaleira aqui. Quando eu aperto o outro botão, ele aciona outra contatora e o motor lá começa a rotacionar em outro sentido. Então você consegue ver aqui pela contatora. Eu aperto um botão, ele aciona uma contatora. Eu aperto o outro botão, ele aciona outra contatora. Você consegue ver aqui, por aqui, que ela está acionada.